Fala, processualistas! Tudo bem com vocês? Retornando então o nosso curso de parte geral em Direito Processual Civil. Hoje é nossa aula número 3. Falaremos da evolução do direito processual e da jurisdição. Lembrando que nos encontros anteriores, nas nossas aulas 1 e 2, nós tratamos de uma breve conceituação do surgimento do direito como norma, e na segunda aula nós falamos das diferenciações na origem entre direito material e direito processual. Por isso que hoje falaremos então da evolução do direito processual e do conceito da jurisdição. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lousa e começar o nosso conteúdo de hoje. Percebam que eu deixei hoje a lousa pronta para a gente agilizar o conteúdo e já irmos direto ao ponto. Pois bem, evolução do direito processual. Senhores, nós verificamos então na aula anterior que o direito processual ele se apresenta como uma estrutura, como um espaço, uma ferramenta disponibilizada para a população para se socorrer das ofensas do direito material. Essa ferramenta, essa estrutura colocada à disposição, ela tem a intenção de sanar os conflitos de direito material. Quando o direito processual, portanto, resolve esses problemas, ele está dando uma solução, ele está resolvendo, ele está dizendo quem tem razão na disputa. Afinal de contas, o conflito de direito material é representado por uma lide, resultado de um conflito de interesses, em que um sujeito A exerce uma pretensão sobre um sujeito B que devolve com uma resistência. Então, eu tenho uma disputa entre duas ou mais pessoas com desejos antagônicos, com vontades diferentes. E a solução desse impasse é dada, então, pela jurisdição, ao dizer quem tem razão. Por isso que o direito processual se desenvolve no âmbito da jurisdição. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão antes. Jurisdição. É uma palavra aportuguesada do latim juris dictum, que nada mais é do que dizer o direito, aí numa tradução livre e objetiva. Então, essa jurisdição, essa atividade de dizer o direito, de se resolver o conflito de interesses particulares, ela acompanha o direito processual, porque ela é o meio pelo qual a jurisdição se desenvolve. A gente vai ver isso daqui a pouco, quando falarmos dos atributos da jurisdição. E o direito processual, ele nunca existiu como nós conhecemos hoje. Ele foi concebido de uma maneira, foi se desenvolvendo até chegar no patamar que a gente conhece hoje. Então, o que a gente vai assistir agora é a evolução desse direito processual, como ele se apresentou ao longo do tempo. Então, começando, eu tenho aqui colocado para vocês 3 fases do direito processual. A primeira fase imanentista, a segunda fase contratual e a terceira fase publicista. A primeira fase, imanentista, ela possui esse nome originado da filosofia imanentista, que é uma filosofia que busca conceber um ponto de partida para a sociedade humana. E, normalmente, esse ponto de partida na filosofia imanentista é ligada com a ideia de um ser divino, com a ideia de Deus. Então, nós utilizamos esse conceito de ponto de partida para colocar nessa primeira etapa da evolução do direito processual essa fase como a fase justamente inicial dessa linha evolutiva, a fase imanentista, a fase de início da jurisdição. E perceba que está colocado aqui no resuminho para vocês, para facilitar bastante o seu estudo, que essa fase ela tinha como característica a total ausência de direito processual. Existia a norma posta como direito material, mas a resolução desse conflito, ou seja, a estrutura de direito processual para se resolver os conflitos materiais, não existia numa forma pré-definida e ordenada e que permitiria essa solução pacífica e imparcial. Então, qualquer reação que se adotasse pelo ofendido para resolver o problema de direito material
era aceita. E nós vimos na aula passada que essa circunstância é prejudicial e extremamente perigosa, porque ela dá aso a situações mais gravosas e mais conflituosas que a própria ofensa ao direito material em si. Então, nessa fase imanentista, nós não temos uma estrutura pré-ordenada, nós não temos uma estrutura, uma ferramenta pré-definida e que todas as pessoas conhecem previamente as regras do jogo de como resolver os seus problemas. Eu tenho somente as normas limitadoras de conduta de cunho material, que são eventualmente lesadas, e qualquer reação para se recompor o direito material é admitida como direito processual apto a resolver aquele problema. Eu gosto de trazer um exemplo nessa fase imanentista para vocês verem como qualquer coisa é válida nessa etapa. Há uma passagem bíblica muito famosa do rei Salomão, e que inclusive, eu posso sempre lembrar, foi retratada, foi encenada num episódio cômico de Chapolin Colorado, chamado O Rei Salomão e a Rainha de Sabá. Se você não conhece, procura no YouTube que você vai adorar essa história. Nessa história, o rei Salomão, que era conhecido pela sua sabedoria, recebe em audiência duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. Pois é isso mesmo, são duas senhoras com um bebê disputando quem seria a mãe daquele bebê. E a situação é essa que você já deve ter imaginando. Uma senhora diz o tempo todo: não, eu sou a mãe, eu sou a mãe. E a outra responde na mesma moeda: não, a mãe é uma ova, ela é a mãe é uma ova, eu sou a mãe de verdade. E o rei Salomão então tenta ali no início conciliá-las, resolver o problema amigavelmente e não obtém resultado. Então, já cansado daquela disputa que parecia não ter fim, ele toma uma decisão que é o ponto que eu queria destacar aqui nesse exemplo. Ele chama o seu criado, toma o bebê em suas mãos e diz: criado, já que essas duas mães são as mães dessa criança, corte a criança ao meio e entregue cada metade para a mãe. Olha que doideira o que ele fez, né, pessoal? E aí, o que aconteceu quando ele disse isso? Uma das mães ficou paralisada, ficou estática, não disse nada. A outra, imediatamente, abriu mão da reivindicação dela. Ela disse: não, 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 tudo bem, tudo bem. Ela é realmente a mãe, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, pode levar o filho, está tudo certo, tchau, obrigado. Perceba, e o que o rei Salomão fez diante disso? Entregou a criança justamente para aquela senhora que havia abdicado da maternidade. E vem aí a moral da história, né? Somente uma mãe de verdade seria capaz de abrir mão do filho para vê-lo vivo. É uma história muito bonita, é uma história com um pano de fundo bem interessante, mas aqui para nós do direito processual, o que interessa? É, havia alguma norma que determinasse que o rei Salomão deveria cortar a criança ao meio para disputar, para resolver o conflito de disputa da maternidade? É claro que não. Ele tomou aquela medida de inopino, porque pareceu para ele salutar fazer aquilo. A gente consegue imaginar algo parecido com isso hoje em dia? Você consegue imaginar um juiz do fórum da sua cidade tomando uma decisão sequer próxima disso? É óbvio que não é verdade? E porque hoje nós temos uma figura de direito processual, nós sabemos a ação declaratória de paternidade, nós sabemos o exame de DNA que tem à disposição, então essa ideia é totalmente adversa à nossa realidade. Mas na época era o que tinha, porque, na verdade, na época era o que não tinha, porque justamente não existia direito processual. Então qualquer reação era admitida para solucionar esses conflitos, tá? Guarde bem esse exemplo para você recordar então que essa fase admitia qualquer conduta para se resolver o problema de direito material, tá ok? Essa é a dica para a fase imanentista. Prosseguindo nessa etapa de direito processual, da evolução do direito processual, a gente vai entrar numa etapa agora intermediária, que a doutrina costuma chamar de fase contratual. E por que era uma etapa intermediária? Porque era justamente o meio termo entre a ausência de direito processual da fase imanentista e o direito processual colocado como nós conhecemos hoje, na sua forma publicista, que é o direito processual moderno e com todas as suas ferramentas disponíveis para fazer valer suas decisões. O direito processual e a jurisdição, ela tem uma ligação muito forte com a história dos estados. E nós temos que saber disso para poder entender por que o Estado e o Poder Judiciário funcionam da forma como ele funciona hoje. Pessoal, o Estado, como hoje, ele não nasceu do nada. Ele é uma construção política social que foi se desenvolvendo ao longo de séculos, não é verdade? Então, veja,
conforme os povos foram se unindo na soma de esforços para se protegerem de agressores e para somarem as suas produções e garantirem prosperidade, eles foram tendo uma organização que foi tendo o controle desses povos. Então a gente começa a ter aí, ao longo da história, a formação de povoados, a formação de povos que vão formando as bases do que a gente entende hoje como um Estado soberano. Estado soberano hoje, num conceito muito bem difundido, de um território, com uma população e com uma soberania. Isso foi sendo construído conforme as pessoas foram sedimentando esses interesses, foram criando essas bases sociais. Conforme o Estado ele ia evoluindo, percebeu-se que os líderes desses estados, que nós temos hoje como governantes, nós temos hoje como chefes de Estado, eles tinham que dar uma contraprestação para a população para obter o reconhecimento da sua liderança de volta. Essa teoria social de que a população deva receber uma contraprestação dos líderes políticos, ela foi cunhada há muito tempo, num livro chamado O Contrato Social de Rousseau, lá no século XVIII, que até hoje é aceita como uma teoria que melhor explica a formação do Estado moderno. Tá? Por essa teoria, o Estado, para ver garantida a sua posição de líder sobre a população, ele precisa fornecer direitos mínimos para aquela população. É mais ou menos o que acontece, inclusive, na história de João Sem Terra, lá que a gente estuda em direito constitucional, quando esse poder absolutista do rei ele é relativizado pela necessidade dele garantir direitos básicos para a população, que foi talhado lá na Carta Magna. Tá? Então, é mais ou menos assim que a história aconteceu. Um dos direitos básicos que o Estado tinha que fornecer para a população, além de segurança, além de saúde e coisas básicas, era a solução dos problemas dessa população. O Estado então percebeu que se a população ficasse encarregada de resolver os seus próprios problemas particulares, ela nunca conseguiria terminar seus conflitos, porque eles seriam perpetualizados. Faça um exercício de reflexão sobre a sua vida na sua casa. Se você tiver irmãos, então essa reflexão vai ser muito mais fácil. Quantas vezes você e seus irmãos saíram na briga e entraram em discussões sem fim, um tentando convencer o outro que estava certo e ninguém abria mão do seu ponto de vista? Quem é que vinha resolver o problema em definitivo? Era seu pai, era sua mãe, era a pessoa que tomava conta de você. Essa pessoa faz as vezes do Estado. Se nós, particulares, fôssemos resolver nossos problemas por conta própria, nós nunca conseguiríamos finalizar essa discussão a contento. Nós sempre estaríamos discutindo, pois nós temos uma predisposição de não aceitar a opinião das outras pessoas, sobretudo quando nós estamos envolvidos em conflitos com ela. Não é verdade? Então nós temos que ter um ser mais forte, imparcial e justo que irá dizer quem tem razão nessa disputa. Então, percebendo essas características, o Estado chama para si a responsabilidade e passa então a exercer a atividade jurisdicional e dizer o direito sobre os conflitos particulares da população. Só que nessa etapa intermediária, ele não conseguia fazer isso por falta de estrutura, porque ele estava em desenvolvimento. Então, ele não conseguia ser o onipresente poder jurisdicional. As pessoas, então, a população que tinha interesse em que o Estado julgasse os seus casos, tinha que procurar o Estado e meio que contratar o Estado. Daí que veio o nome dessa etapa, então, de fase contratual da jurisdição. As pessoas tinham que, então, procurar o Estado, procurar ali as pessoas responsáveis por isso e dizer que elas tinham um conflito e gostariam que esse conflito fosse resolvido pelo Estado. Elas tinham que firmar um documento perante o ente estatal em que elas assumiam pelo menos duas obrigações. Tá? Primeira obrigação, a que ela concordava com a intervenção estatal no seu conflito particular. E segunda decisão, que ela já aceitava de antemão a futura decisão, a futura sentença acertada pelo Estado, independentemente do resultado que fosse. Ou seja, ela tinha então que contratar essa prestação de serviço jurisdicional pelo Estado. No Império Romano, inclusive, essa contratação tinha até nome, se chamava litis contestatio. E você pode observar essas narrativas em diversas doutrinas de processo civil que trazem essa história, certo? Pessoal,
Após a fase contratual, o Estado evoluiu a ponto dele se tornar o que a gente chama hoje de Estado social. Um estado de bem-estar social, em que ele é, de fato, o grande responsável por prover o bem-estar da população. E nessa etapa, ele já então consegue exercer com plenitude o poder jurisdicional. Então, nessa fase agora, a terceira e última, é a fase publicista, é a fase que nós vivemos na atualidade, é a fase que a gente está exercendo hoje, certo? Essa fase publicista. Ela possui duas características que a tornam única, características que nós não observamos nas etapas anteriores, tá? A primeira característica é a chamada vinculação automática. O que quer dizer essa vinculação automática? Significa que nós, pelo simples fato de sermos cidadãos brasileiros, nos vinculamos automaticamente a qualquer demanda judicial que nos indique como parte. Eu gosto de dizer nas minhas aulas da graduação que a coisa mais fácil no Brasil é se tornar réu de um processo. Basta para isso que a outra parte que deseja lhe processar conheça o seu CPF ou o seu CNPJ. Por quê? Com o sistema processual eletrônico hoje, que é uma realidade em diversos estados do Brasil, nós temos aí o PJE, que é o processo judicial eletrônico, nós temos o ProJude, que é o processo judicial digital, que é uma outra plataforma, temos o SAGE, temos o EPROC, enfim, não faltam aí opções de plataformas de processo. Nessas plataformas, para se distribuir uma ação, basta você indicar o CPF na parte contrária. E o sistema processa essa indicação e pronto, você se tornou réu de um processo. Sem que alguém tenha te pedido se você gostaria de ser parte. Sem que alguém tenha lhe perguntado se você aceitaria ser parte no processo. Bastando alguém indicar o seu documento como responsável do polo passivo da ação, você será formalizado réu ou ré naquela demanda. Vocês conseguem imaginar a ideia de um oficial de justiça indo entregar um mandado de citação e dizendo: oh, com licença, senhor, com licença, senhora, eu sou oficial de justiça, vim trazer o comunicado que você está sendo processado e eu queria também saber, para poder comunicar ao juízo, se vocês aceitam ser processados. Consegue imaginar algo nesse sentido? Soa totalmente absurdo, não é verdade? Isso não existe. Por quê? Justamente porque na fase atual todos nós estamos sujeitos à força do império da jurisdição. Nós nos sujeitamos ao processo. Então, nós nos vinculamos, independentemente da nossa vontade, às relações processuais. E esse mesmo conceito se aplica para a segunda característica que está aí no quadro, que é a sujeição obrigatória. Tá? Ao nos vincularmos a um processo, nós também nos sujeitamos às decisões judiciais. Concordemos com elas ou não, achando a decisão justa ou não. A decisão judicial deve ser cumprida. Por óbvio que você pode discutir essa decisão. Nós temos aí as vias recursais para isso. Mas uma vez exaurido o exercício de direito recursal, uma vez transitado em julgado, operando aí a definitividade da decisão judicial, nos resta apenas cumprir, por bem ou por mal. Porque se nós não fizermos isso voluntariamente, eu brinco, nós iremos sentir a fúria do Estado em nossa pele. Nós poderemos ter nosso nome negativado, nós poderemos ter nossos bens bloqueados, nossas contas penhoradas, enfim. O Estado vai tocar o terror em cima daquela pessoa para poder garantir o cumprimento da decisão. Basta você ler no Código de Processo Civil o artigo que diz que o juiz pode valer-se de qualquer medida para cumprir com a sua decisão, para poder tornar efetiva a sua decisão. Daí, eu remeto os senhores à leitura do artigo 297 do CPC, do artigo 536 do CPC, que são dois artigos que trazem com muita clareza realmente essa possibilidade, então, do juízo poder implementar qualquer medida que reputar adequada para tornar efetiva a decisão judicial. Certo? Então, são esses elementos que tornam a fase publicista como uma fase moderna e que realmente está preocupada com a efetividade da decisão. E é a fase que nós temos hoje. Tá? E é a fase que nós, portanto, vivenciamos hoje. Certo, pessoal? Essa é, em linhas gerais, a evolução do direito processual, que é um conceito que está dentro da atividade jurisdicional.
Agora vamos dar uma olhada rápida, então, no que diz respeito à jurisdição. Lembrando que nós já colocamos aqui na sala de aula hoje que jurisdição é a atividade de dizer o direito. Tá? Então, é a atividade de se resolver os conflitos de direito material. A jurisdição ela pode ser estudada em três diferentes vertentes. Tá? Eu posso falar em poder jurisdicional, eu posso falar em função jurisdicional e também em atividade jurisdicional. Começando, o que é o poder jurisdicional? Esse poder não é apenas a possibilidade de dizer o direito, mas principalmente de impor o direito. Afinal de contas, somente dizer não satisfaz os interesses dos jurisdicionados. É preciso que o juiz, é preciso que o Poder Judiciário utilize ferramentas para transformar o conteúdo de uma decisão judicial em uma realidade na vida do jurisdicionado. Então é por isso que o Estado, o Poder Judiciário, precisa ter elementos coercitivos para poder implementar as suas decisões. Nós temos que pensar também em mecanismos legais de coação para obrigar os devedores a cumprirem com as medidas judiciais, como negativação do nome, protesto das decisões judiciais, penhora de direitos, certo? Existem várias ferramentas no código para tornar as decisões, então, uma realidade. E essas ferramentas derivam justamente do poder jurisdicional, certo? Então, anote aí que o poder jurisdicional não é só dizer o direito, mas também impor o direito, fazer cumprir com as determinações judiciais. A segunda vertente da jurisdição que a gente precisa entender é a função jurisdicional. Quem pode exercer o poder? Somente aquelas pessoas que detêm a função para tal desiderato. E na Constituição Federal a gente extrai que essa função pertence, via de regra, ao Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário, como poder da República, ele é uma ficção jurídica. Certo? Ele é um ser inanimado, ele não pratica a jurisdição por si só. Ele precisa de agentes que exerçam a jurisdição em seu nome. E quem são esses agentes? Acertou quem respondeu: os magistrados. É isso mesmo. Os juízes de direito, também por vezes chamados de Estado juiz, são os agentes que são legalmente investidos na função jurisdicional para desenvolver o poder jurisdicional. E se você se lembra das suas aulas de TGP, nós temos duas formas previstas lá no princípio da investidura, duas formas de como uma pessoa pode ser investida na função jurisdicional. São, basicamente, o regular concurso público de provas e títulos, o famoso concurso da magistratura, e a nomeação pelo Quinto Constitucional, que diz que 20% dos tribunais estaduais, tribunais regionais federais e tribunais superiores serão formados por membros da advocacia e do Ministério Público. Então, são essas duas formas que nós temos para ocupar a função jurisdicional. E, por fim, nós ainda temos, dentro do conceito de jurisdição, a ideia de atividade jurisdicional. E é aqui nessa atividade que entra o conceito de processo. Tá? O processo, portanto, é a ferramenta, é a estrutura de desenvolvimento da atividade jurisdicional. Portanto, o processo é a resposta para a seguinte pergunta: como se desenvolve a atividade jurisdicional? Processo. Simples assim. Tá? Então, o processo é essa sucessão de atos elencados entre si, com uma ordem pré-conhecida entre as pessoas que sabem que aquela ferramenta é disponibilizada pelo agente jurisdicional, pelo poder jurisdicional, para poder resolver os conflitos. Portanto, os conceitos de poder, função e atividade, eles são elos que se interligam, não é verdade? Perceba, a atividade jurisdicional processual é presidida por um agente jurisdicional investido na função com poder jurisdicional para fazer cumprir as decisões por ele emanadas. Certo? São esses os conceitos, portanto, que explicam a atividade, que explicam o que é e como se desenvolve a jurisdição. Muito bem, senhores. Com isso, nós
finalizamos a nossa aula sobre evolução do direito processual e jurisdição. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que você tenha aprendido as lições aqui hoje transmitidas, tá? Tem alguma dúvida? Super normal, não se preocupa com isso. Coloca aqui nos comentários e, na medida do possível, iremos responder. Tem também os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Faça contato conosco, envie suas dúvidas e vamos juntos explorar o universo maravilhoso do processo civil. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até a próxima aula.